Fala, vaso! Tudo em paz? Espero que você esteja em paz, espero que você esteja feliz, porque hoje é mais um dia que o Senhor nos proporciona estarmos juntos. É momento de reflexão, é momento de aprender, é momento de compartilhar, falando entre nós. Na sequência de Evangelho de Mateus. Já a jornada foi longa, hein? A jornada foi longa, já estamos chegando no capítulo 25 e tem muita coisa ainda para rolar. Pois é, espero que você tenha acompanhado desde o início. Se você não acompanhou, faz o favor, passa lá no nosso canal no YouTube, tá aqui ó, FEM, Falando Entre Nós, pesquisa lá no YouTube, tá facinho de achar. Tem desde o primeiro capítulo de Mateus até o capítulo 24 e logo vai ter esse aqui, que será o capítulo 25 de Mateus. Temos aprendido e compartilhado coisas incríveis com grandes homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, nos ensinando, refletindo, compartilhando esta palavra. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. É para isso, esse é o propósito da nossa vida em Cristo, anunciar o seu reino, anunciar o seu amor, compartilhar a sua palavra, que é uma palavra de poder, que é uma palavra que salva, uma palavra que cura, uma palavra que batiza com o Espírito Santo, uma palavra que nos leva para o céu, uma palavra renovadora, que nos dá força, que nos traz alegria de viver. Obrigado, meu Deus, pela tua santa palavra. E é isso aí. E como eu estava dizendo, se você ainda não nos segue, passa lá no canal do YouTube, curte os nossos vídeos, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, comenta, dá a tua opinião. A tua opinião é de extrema importância para nós. Até porque nós sempre dizemos aqui o seguinte: não estamos aqui para divergir, nós queremos sempre convergir. As opiniões diferentes são sempre bem-vindas aqui. Cada um faz a sua própria avaliação. Aquilo que às vezes eu não concordo plenamente pode servir de complemento para a minha compreensão. E o reino de Deus, ele é assim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós deveríamos falar todos da mesma forma. Pois é, mas nós só vamos falar da mesma forma no quesito reino de Deus a partir do momento que nós conversarmos entre nós, como diz Efésios 5,19. O próprio Paulo escreveu na carta à igreja de Éfeso, nos incentivando, nos exortando a falarmos entre nós com hinos, com cânticos espirituais. Então, que nós possamos ter essa plena consciência de que o Senhor nos chamou e nos chamou para anunciarmos o seu reino. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que nós fazemos aqui nada mais é do que anunciar o seu reino, a sua palavra, que é transformadora, que traz poder de transformação. E hoje, o Falando Entre Nós, você acha que o Falando Entre Nós é café pequeno? É café pequeno? Não é café pequeno não, viu? Pois é. Ainda não alcançamos todos os corações e vidas que desejávamos, mas Deus irá fazer. Mas para hoje, o Falando Entre Nós foi além das fronteiras. E eu queria aqui aproveitar e já deixar aquele abraço, expressar aquela saudade para pessoas queridas nossas que estão lá do outro lado do oceano, estão lá no continente europeu. Sim, é o nosso querido discípulo, nosso querido irmão em Cristo, participante da FQA, Igreja Família que Ama, que está congregando na igreja lá em Portugal, na Europa, o Carlos Dantas. Quer dizer, no momento eu acho que ele não está muito na Europa, ele está realmente conhecendo o continente europeu e morando lá já há mais de um ano, assim também como a nossa querida irmã Priscila Podóloga e a sua família, o Nando e todas as suas filhas que estão lá também, a irmã do César que está lá também. Olha só, nosso abraço, nossa saudade para vocês que estão aí na Europa, que estão em Portugal, que estão na Espanha, que estão nos países do continente europeu. O nosso abraço e a nossa saudade. Vocês fazem muita falta, viu? Mas também está lá no continente europeu aquele que vai trazer o comentário, a reflexão, a mensagem sobre o capítulo 25 de Mateus,
de hoje. E esse capítulo de Mateus, meu irmão, a cada capítulo que a gente lê, queridos, a cada capítulo que a gente lê, a gente fica assim, entusiasmado, como é incrível. Nesse capítulo 25 de Mateus, eu já estou aqui, ó, com a minha Bíblia em mãos. Ela tá até de cabeça para baixo, deixa eu ajeitar a minha Bíblia aqui em mãos, e o capítulo 25 de Mateus nos traz lições incríveis. Uma primeira delas, não sou eu queria comentar, mas eu vou só dar um spoilerzinho aqui. Primeiro, o Senhor já começa falando sobre a parábola das 10 virgens. Isso mesmo, as 10 virgens. Quais delas você é? Porque as 10 virgens se dividem em dois grupos. 5 estão de uma forma, 5 estão de outra forma. Olha, lê lá o texto e compara lá qual delas você é. A gente pode fazer uma autoanálise sim e compreender em que situação nós estamos. Mateus capítulo 25. Logo em seguida vem a parábola dos talentos, que é outra coisa incrível. Meu Deus do céu, qual desses personagens você é? Aquele que recebeu 5 talentos e multiplicou? Aquele que recebeu 2 talentos e multiplicou? Aquele que recebeu só um e por medo do seu senhor acabou escondendo o talento? Vigia, crente! Vaso de alabastro. Pensa direitinho, vê aí. E por último, o grande julgamento. Olha só, Jesus vai reunir todas as nações, cada indivíduo pedirá conta de cada um. É incrível, você não pode perder. Eu quero pedir para que você possa compartilhar esse momento com todo mundo que você conhece, com todos os teus contatos, todo mundo que precisa ouvir. Comenta, curte, compartilha, fique à vontade. Aqui nós fomos chamados para falar entre nós, crescer junto, compartilhar junto, convergir, jamais divergir. As opiniões diferentes são sempre bem-vindas aqui, desde que elas sejam complementares, nunca para divergir, porque o Senhor não nos chamou para divergir, nos chamou para convergir, como Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que nós deveríamos falar da mesma forma, isso referente ao reino de Deus. Amém, querido? E olha só, olha para aí, que lugar lindo, que país lindo, que cidade linda, onde está o nosso amigo pastor que vai trazer a reflexão para nós hoje. Olha só. Percebeu aí? Que lugar lindo, meu Deus do céu, incrível. Pois é de lá que está o nosso pregador, diretamente das fronteiras além dos oceanos, no continente europeu, o nosso querido pastor e amigo Roberto Xavier. Para mim, na intimidade, me permita, pastor Beto Xavier e a sua família que estão lá em Portugal, na cidade de Viseu. Está lá a Vanessa Santiago, Gael também, o seu filhinho, estão lá. Mas hoje o pastor Beto Xavier vai estar conosco, trazendo essa linda reflexão, esse ensinamento, esse compartilhar da palavra de Deus para nós. Pastor Beto Xavier, é com você. Dá lugar, varão, porque aqui é o lugar. Fala dessa palavra, meu querido pastor. Abraço! Graça e paz, amados, tudo bem? Eu sou o pastor Roberto, amigo do Josimar, meu grande amigo aí. Estou atendendo o convite para trazer a mensagem hoje sobre o capítulo 25 de Mateus. E vamos falar um pouco dos 3 pontos que eles tratam, que Jesus trata ali no capítulo 25 de Mateus, que é o primeiro ponto, a parábola das 10 virgens, o segundo ponto, os talentos, e o terceiro ponto, o juízo final. Bem, olhando para o capítulo 25 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós nos deparamos primeiro ali com a parábola das 10 virgens, que é do versículos 1 ao 13, onde Jesus faz uma analogia, né, sobre 10 virgens que estavam à espera do noivo. Eram 5 virgens sábias e 5 virgens tolas.
e o noivo demorou muito para chegar. Então as virgens, às 10, adormeceram. E adormecendo, eis que à meia-noite, ou seja, quando elas não estavam esperando, o noivo é anunciado. Então as tolas não tinham comprado óleo suficiente para suas candeiras, né, para suas lanternas. E aí estavam com as lanternas apagadas. Então pediram às sábias que dividisse com ela, mas as sábias, as prudentes, elas tinham seu mantimento suficiente para que aquele encontro acontecesse. Já as tolas não. E as prudentes não poderiam dividir seu óleo, né, seu azeite, que deixava a lanterna acesa, com as tolas. Elas não poderiam pagar pelo seu erro, porque assim, tanto uma quanto as 5 sábias como as 5 tolas ficariam sem o encontro do noivo. Então, elas disseram: olha, vai comprar com quem vende, né? Conjecturando, vai que dê tempo, né? Então as tolas foram comprar, as 5 noivas foram comprar. E aí quando voltaram já era tarde demais. As que eram prudentes e estavam preparadas foram chamadas pelo noivo para que se juntasse a ele no banquete. As tolas, ao voltarem à porta do noivo, não tiveram uma boa recepção. Ele disse que não as conhecia, nunca as tinha visto, elas não eram noiva dele. Então, nisso a gente pode entender que Jesus está nos dando um tempo hábil, um tempo grande, um tempo bem, vamos dizer, completo, para que a gente se prepare para a volta dele. Alguns irão acreditar, irão encher sua candeia, vão deixar o óleo suficiente para que sua lanterna esteja acesa quando o noivo voltar, mesmo que esteja demorando. É bem verdade, já escutamos desde o tempo dos nossos bisavós, né? Diziam: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Isso aí eu escuto já faz tempo. É bem verdade, mas não deixa de ser uma promessa que se cumprirá. E aí, para que não sejamos pegos de surpresa e com falta de azeite, igual as virgens tolas, as noivas que seriam as noivas que entrariam também com os noivos, mas por falta de prudência não aconteceu. Precisamos estar preparados, precisamos pertencer a ele, para que a gente não escute que ele não nos conhece. E aí a próxima parábola é sobre os talentos. O reino dos céus é como um senhor que tinha os seus servos, e a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Então, e foi embora e deixou o talento com aqueles servos. Então, quando o Senhor voltou, aquele servo que tinha recebido 5 talentos, pegou o talento e investiu e ganhou mais 5. O que tinha 2 também fez a mesma coisa. E tanto o que tinha 5 com o que tinha 2 conseguiram dobrar. E quando o Senhor, que deixou o talento, que era uma moeda, deixou o talento com eles, viu que eles tinham investido o que o Senhor tinha deixado em suas mãos. Assim é nossa vida também. Parece ser uma mensagem muito complexa, mas não é, muito simples. Deus nos deu uma vida para que a gente faça valer a pena, faça ela valer a pena, faça dela para a glória de Deus, para que em tudo que façamos glorifiquemos a Deus com ela. Não é uma filosofia complexa, não é uma ideologia complexa,
mas sim uma visão bíblica de que aquilo que Deus nos proporcionou, que é o presente, a vida, Ele quer que a gente invista essa vida e não faça como o servo que ganhou um talento só e escondeu porque, segundo ele, o Senhor era severo e colhia de onde não tinha plantado. E aí o Senhor disse: eu sou assim. Então, se eu fosse assim como você pensava, pelo menos você tinha investido o dinheiro no banco, que pelo menos você voltava com moeda e com juros. Mas não, agora você se aparte de mim. Diferente dos outros, eu não quero você perto de mim. Se aparte de mim e vá para a escuridão. Precisamos entender que Deus nos deu uma vida para que a gente viva ela com um propósito. Não de maneira que achamos que devemos viver, não temos que fazer o que achamos que devemos fazer, mas assim o que a Bíblia diz que devemos fazer, assim como Jesus nos orientou para ser. E aí vem a última passagem do capítulo 25, que é falando sobre o juízo final. Toda essa parte é uma preparação e diz para a gente apontar para o noivo que está por vir. Então no 31 ao 46 ele vai falar sobre o juízo final, que é o rei separando a ovelha dos bodes. E aí os bodes vão ficar à sua esquerda e a ovelha à sua direita. E aí ele vai dizer que para os justos, para as ovelhas, que quando teve fome deram de comer, quando teve sede lhe deram de beber, quando estava sem roupa vestiu, quando estava doente cuidaram dele, e quando estava preso foi visitar. E aí os justos mesmo perguntam: como foi que a gente fez isso, Senhor? Porque não fizeram propriamente a Jesus. Mas ele diz que cada vez que a gente fez isso para algum dos pequeninos, estávamos fazendo para ele. E do mesmo jeito ele continua dizendo para aqueles que não fizeram: toda vez que vocês deixaram de fazer isso para algum dos meus pequeninos, assim também vocês deixaram de fazer para mim. Então Jesus conclui uma mensagem apontando para o noivo e também um alerta de juízo final, mas também endossando a ideia do cuidado, do amor ao próximo, né? E aí a gente tem que parar e refletir se nossa vida está sendo assim, está sendo como um evangelho aberto, não só de falar, mas a prática, se estamos amando ao próximo ao ponto de nos importarmos com ele, de pregar o evangelho e saber que se o evangelho não alcançar a vida deles, eles não irão para onde as ovelhas irão para onde os bodes estão destinados, irão para onde os bodes, eu digo na analogia, mas irão para aqueles onde estão destinados o castigo eterno. Em vez de passar a eternidade com o noivo, passarão a eternidade junto, fora dele, afastado dele, distante, sem um relacionamento, mas sofrendo. E o melhor, eu sempre digo isso, o melhor presente de estar no céu não são as ruas de ouros, não são os casarões, não é nada disso. O melhor tesouro de estar no céu é porque Jesus está lá. E a pior dor de estar no inferno é porque Jesus não está lá. Então, possamos refletir sobre isso. Jesus está voltando. Jesus está à porta. Então deixe sua lanterna acesa. Invista aquilo que Deus te deu, que é a tua vida. E ame o próximo como a você mesmo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Fique na paz do Senhor a todos. Amém.
Amém? E é com muita gratidão no meu coração que eu quero aqui agradecer a Deus porque você esteve conosco até o final, do início até agora. Creio em Deus que a tua vida foi edificada e que você não vai permitir que esta palavra, que esse ensinamento fique apenas para você, porque o Senhor nos chamou para anunciar o seu reino. Então, pegue esse link, compartilhe esse vídeo daqui do canal do YouTube para todas as pessoas que você puder. E eu quero desde já agradecer ao meu amigo e pastor Roberto Xavier e a toda a sua família, que com certeza lá do outro lado do oceano, no continente europeu, em Portugal, em Viseu, está aí orando por nós, e muito grato pela sua participação, que contribuiu bastante para o enriquecimento do nosso conhecimento. Pastor Beto, muito obrigado pela sua participação, espero que seja a primeira de muitas. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo Falando Entre Nós. Tchau!